Olá! Se você quiser saber sobre hidrocefalia de pressão normal, fique comigo. Olá! Eu sou o Dr. Vitor Rosseto Barbosa, médico neurocirurgião funcional. E eu vou falar sobre hidrocefalia de pressão normal. Que coisa estranha! Por que é uma coisa tão específica, um subtipo dela? Ela é importante porque ela é mais frequente em idosos e o pior, ela simula muito outras doenças. Resulta em muitos erros de diagnóstico. O que é hidrocefalia? Hidrocefalia é um acúmulo do líquido naturalmente produzido pelo cérebro, que chama líquor. Pode ser uma hidrocefalia porque o líquor não está sendo absorvido direito. Pode ser uma hidrocefalia porque no meio do caminho ele não consegue passar e acumula na região. E casos mais raros de aumento de produção de líquor. Então, o líquido naturalmente é produzido no interior do cérebro, ele vai ter suas vias de escoamento e vai ser absorvido numa região que chama granulação aracnoide. Tem a hidrocefalia de pressão aumentada e tem a hidrocefalia que a gente chama de pressão normal. Na verdade, a gente viu que a pressão oscila, por isso muitas vezes no exame a pressão vem normal, mas tem muitos momentos de pressão alta. O cérebro, para fazer com que esse líquor que está dentro dele saia, ele usa muito o mecanismo de pulsação das artérias. Então, o sangue ele vai pelos vasos sanguíneos até o cérebro, até pelas artérias, ele pulsa o cérebro, faz o escoamento daquele líquor e aí vai dar um aumento de pressão para aquele líquor sair e depois ele vai dar outro pulso, sai mais líquor e assim vai. Só que com o tempo as artérias vão ficando mais rígidas, então o cérebro pulsa menos e ele escoa menos aquele líquido produzido e vai tendo um acúmulo dele. E quando vai fazer o exame do líquor para ver a pressão normalmente está normal. Então vai ser hidrocefalia de pressão normal. E ele, então, é dependente de um desgaste, de uma degeneração das artérias, do endurecimento. Por isso ele vai acometendo quem é mais velho. Vai tendo um endurecimento das artérias com a idade, então vai subindo a taxa de hidrocefalia de pressão normal. É muito comum, pacientes acima de 80 anos, muito comum. Tem um sintoma clássico, que é uma tríade, são 3 sintomas, que é alteração cognitiva, começa a ficar com a memória ruim, a cognição não é muito boa, alteração da marcha, dificuldade para andar, tem uma marcha típica que a gente chama de marcha imantada, parece que o pé do paciente está colado no chão, e alteração do controle urinário, começa a ter urgência para ir no banheiro e às vezes até escapa urina. Associado a isso, podem vir outros sintomas. Tem os sintomas, ele pode simular os sintomas de um parkinsonismo, tremor, rigidez, lentidão. Então, é uma doença que simula outras. E como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Importante afastar esse diagnóstico para não tratar uma doença errada. Será que o paciente está com Parkinson? Está tratando Parkinson, na verdade ele está com uma hidrocefalia. Então, o exame de imagem vai ser a primeira opção. A gente vai ver uns sinais sugestivos de acúmulo de líquido. Tem aumento do líquido, tem uma angulação que chama angulação do corpo caloso, para a gente ver o que chama ângulo caloso. Então, tem sinais no exame de imagem que são sugestivos de que está tendo esse acúmulo desse líquido. Além disso, existe um teste muito importante que chama TAP test, que seria do inglês o teste da torneira. Faz uma punção do líquor nas costas, igual para colher líquor de meningite, fazer aquela punção das gestantes, uma punção, e tira 40 ml de líquor, aquele líquido da coluna, para ver se a retirada do líquido resultou em melhora dos sintomas do paciente. Se isso acontecer, então realmente os sintomas do paciente são por esse acúmulo de líquido. Nossa, mas quer dizer que então se no exame de imagem tiver líquido, pode ser que ele não seja a causa dos sintomas do paciente?
Pode. O paciente pode ter um pouquinho mais de líquido acumulado, mas ele pode ter um Alzheimer junto. Ele pode ter um problema urinário junto. Pode ter um Parkinson. Pode ter alguns problemas juntos. Então, a gente tem importante diferenciar quem faz o quê. E tem uns sinais que enganam a gente acha que está acumulando líquido na cabeça, na verdade é uma atrofia cerebral. Então, o TAP teste responde isso. Ele é feito, retira-se 40 ml de líquido e antes da retirada e depois da retirada o paciente é avaliado, tem uns scores para marcha, score para urina, score para cognição e a gente vê se o paciente melhora nessa pontuação. Se ele melhorar uma taxa específica da pontuação, ele é um resultado positivo e é um candidato ao tratamento cirúrgico dessa hidrocefalia. E como é feito o tratamento dessa hidrocefalia de pressão normal? O melhor tratamento chama-se derivação ventrículo-peritoneal, que é a gente colocar um cano na região cerebral onde é produzido o líquido, chama ventrículo. Por baixo da pele esse cano vai passando e ele vai para uma região na barriga que chama peritônio. E vai jogando o líquido lá ele é absorvido. É uma válvula que vai drenando o líquido da cabeça e jogando na barriga. Com isso não tem aquele acúmulo, o líquido não fica pressionando o cérebro e não tem os sintomas. Vai melhorando esses sintomas. Então, a válvula ela pode ser programável ou uma válvula de ajuste automático, tem mais de um modelo de válvula, depende de cada caso, da preferência do cirurgião. E respondeu ao TAP teste, grande chance de melhora com a válvula. Então, sintomas que aparentemente são irreversíveis, alteração cognitiva, todo mundo diz, o paciente tá velhinho, tá esquecendo mesmo, é isso. Ou, começou a tremer, talvez seja um Parkinson, mas não foi feito mais um exame investigativo, não foi feita uma análise melhor, ele pode ter uma hidrocefalia, que é um tratamento reversível. Tratou aquele acúmulo de água, o paciente melhora. Então, se você conhece alguém que está engolindo com esse quadro, essa tríade, e está um pouco na dúvida do que fazer, encaminhe esse vídeo. Se você gostou, curta. Pode ser que ele ajude alguém a conseguir mais respostas. Obrigado.